A galera, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam convosco. Sejam bem-vindos a mais uma live oracional do podcast Jovem Cristão, em que nós estamos refletindo o Salmo. Eu me chamo Lucas Eu me chamo Robert. e sejam bem-vindos. Convido você a já pegar sua Bíblia e colocar, procurar já o Salmo 39, 40 ou 40, 39. Vamos lá então, gente? Pega aí, Salmo 39, 40 ou 40, 39. E que você possa também, né, nessa hora, já pensando agora qual a intenção que você quer colocar no coração de Deus nesse dia, qual a intenção você quer louvar a Deus nesta hora, o que você quer colocar nas mãos do nosso Senhor. E eu aproveito esse momento, já convido você a pensar também em rezar nessa mesma intenção também, pela saúde do nosso Padre, o Santo Padre, o Papa Francisco, pelo Geraldo, Dom Geraldo, né, ex-pároco aqui, que está em tratamento da sua saúde, por todas as pessoas que estão em tratamentos de saúde no mundo todo, por todos os sacerdotes, por todos os enfermos, pelas almas do purgatório, pela conversão de todos os pecadores do mundo inteiro, nossa conversão também e santificação, para que todos nós desejemos o céu acima de todas as coisas, antes da gente desejar as pessoas aqui na terra ou os bens aqui na terra. Que a gente ame a Deus acima de tudo, que a gente consiga viver os mandamentos por amor e que a gente consiga vencer e superar toda qualquer tipo de maldade, que em nossos corações não fique aprisionado nenhuma palavra de maldade com relação a outras pessoas, até mesmo falsos testemunhos que nos disseram e que a gente acreditou, ou até mesmo aqueles que infelizmente a gente acabou falando várias vezes e que em nosso coração ficou gravado como se fosse verdade a mentira que a gente disse. Que Deus cure nossas almas, cure nossos corações, que a gente possa viver muito bem essa Páscoa que se aproxima, passando muito bem por todo o tríduo pascal da quinta-feira santa, com a vigília, no sexta-feira da paixão e sábado de aleluia, rumo ao domingo da Páscoa. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora das Dores, hoje em que refletimos o seu dia, Nossa Senhora das Dores, nesse último sábado anterior ao Domingo de Ramos, é o sábado dedicado a Nossa Senhora das Dores. Apesar que no novo calendário litúrgico, né, pode ser que eles coloquem outra data, mas ainda assim a tradição antiga também tem o seu valor. Nossa Senhora das Dores acolha nossas intenções, nos ajude a vencer o nosso pecado e a confiarmos sempre na graça e misericórdia de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Invoquemos, peçamos que o Espírito Santo nos conduza nesta noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Passemos agora para a leitura do nosso Salmo 39, 40. Robert, você faz as honras para ler para nós? Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei no Senhor com toda a confiança.
Ele se inclinou para mim, ouviu meus brados. Tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo. Assentou-me aos pés numa rocha, firmou os meus passos, pôs-me nos lábios um novo cântico, um hino à glória do nosso Deus. Muitos verão muitos virão essas coisas e prestarão homenagem a Deus e confiarão no Senhor. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor e não segue os idólatras, nem os apóstatas, e ninguém vos assemelha nos desígnios para conosco. Eu quisera anunciá-los e divulgá-los, mas são mais do que se pode contar. Não vos comprazeis em nenhum sacrifício, em nenhuma oferenda, mas me abristes os ouvidos. Não desejais holocausto, nem vítima de expiação. Então eu disse: Eis que eu venho. No rolo do livro está escrito de mim: Fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada, porque vossa lei está no íntimo do meu coração. Anunciei a justiça na grande assembleia. Não cerrei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis. Não escondi vossa justiça no coração, mas proclamei alto vossa fidelidade e vossa salvação. Não ocultei a vossa bondade, nem a vossa fidelidade à grande assembleia. E vos, Senhor, não me recuseis vossa misericórdia. Protejam-me sempre a vossa graça e fidelidade, porque males sem conta me cercaram. Minhas faltas me passaram a ponto de não aguentar vê-las, mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. Sinto-me desfalecer. Comprazei-vos, Senhor, em me livrar depressa, Senhor. Vinde em meu auxílio. Sejam confundidos e humilhados os que procuram arrebatar-me a vida. Recuem e correm de vergonha os que se comprazem com os meus males. Fiquei atônitos, cheios de confusão, os que dizem: bem feito, bem feito. Ao contrário, exultem os que se alegrem em vós todos os que os procuram. Digam sem cessar aqueles que desejam o vosso auxílio: glória ao Senhor. Quanto a mim, sou pobre e desvalido, mas o Senhor veio a mim, sois meu protetor e libertador. Ó meu Deus, não tardeis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu convido você agora, se você puder, fecha teus olhos e deixa que essa palavra penetre no teu coração. E que o Espírito Santo nos conduza nesta noite para esta reflexão. Numa outra Bíblia que eu tenho, a Bíblia que eu tinha comunicado com vocês ontem, a da Mensagem de Deus da editora Santuário, junto com a Loyola, na nota de rodapé cita a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Tu
Não quiseste sacrifício, nem oblação, mas me fizeste um corpo. Salvo pelo Senhor, isso aí diz na nota, em que esperava, versículo 2 a 3, o salmista prorrompe em ações de graças, versículo 4, mas sabe que nada será mais agradável a Deus que cumprir a sua vontade, versículo 7 a 9. O que leva Paulo a colocar nos lábios de Cristo esta passagem de Hebreus 10, versículo 5 capítulo 5, versículo 5 a 10. E nesse sentido, eu convido a você a ouvir nesta hora a passagem de Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Só localizar ela aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 5 a 10. E assim diz: Eis porque ao entrar no mundo, Cristo diz, eis porque ao entrar no mundo, Cristo diz, não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse, eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro. Venho com prazer, venho a Deus para fazer a tua vontade. Disse primeiro: Tu não quisestes, tu não recebestes de agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem holocaustos, nem vítimas pelos pecados, quer dizer, as imolações legais. Em seguida juntou: Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. E agora a pergunta é: será que a gente faz igual Jesus? Será que a gente tem buscado fazer a vontade de Deus de verdade na nossa vida? Ou será que muitas vezes a gente tem falado para Deus aquilo que a gente quer, esperando ele assinar embaixo e fazer aquilo de acordo com aquilo que a gente deseja? Hoje estava na celebração da palavra aqui na minha comunidade, que estava tendo o Centenário das Dores aqui. Aí a comunidade nossa aqui fez celebração durante o centenário inteiro, né? Aí domingo passado eu participei da missa, não participei com a comunidade, porque eu pude participar da missa, e amanhã eu vou participar da missa do Domingo de Ramos. Aí a liturgia hoje, que a gente usou, foi a liturgia do dia de hoje mesmo, de sábado. E aí, nesse sentido, o pregador foi e falou. É uma coisa que é muito comum de usar em celebrar em pregações, né, ou momentos de retiro, e que se prega o senhorio de Jesus, é que a questionamento, né? Será que a gente tem pego um papel, anotado tudo aquilo que a gente deseja, entregado nas mãos de Deus? Ou será que a gente tem pego um papel em branco, só assinado embaixo, e deixado Deus escrever aquilo que ele quisesse na vida dele para se cumprir na nossa vida? E nesse sentido de falar sobre a nossa própria vontade, e até mesmo sobre o poder da nossa palavra, a gente pode entender que, muitas vezes, quando a gente quer muito uma coisa, a gente pode muito bem gravar em nossa própria alma, de certa forma, nosso próprio coração, aquilo que a gente repete. Por exemplo,
Segundo a psicologia, né, e até mesmo a pedagogia que estuda sobre a questão de aprendizado, quando a gente repete muitas vezes uma mesma coisa, aquilo é gravado de uma forma muito mais intensa no nosso inconsciente, no nosso pensamento, né? E se for colocar para o lado do âmbito nosso religioso, no nosso coração, na nossa alma. Então, se eu digo com as minhas palavras que Jesus Cristo é o Senhor, eu dou abertura na minha alma para a ação do Espírito Santo e deixo gravado na minha alma que Jesus Cristo é o Senhor. E quanto mais eu repito isso, mais dentro de mim vai sendo moldado o meu coração para ser vivenciado aquilo. Segundo a fé judaica, o coração é a sede não dos sentimentos, igual a gente tem esse costume hoje em dia, mas é a sede das vontades, das intenções, ou seja, das decisões. Então, se eu decido amar alguém, no meu coração vai vir a força de continuar amando aquela pessoa, a intenção que vai continuar ali. E segundo a fé judaica, a sede dos sentimentos são os rins. Mas voltando para nosso momento aqui, às vezes a gente coloca tanta coisa no lugar de Deus, ou então tanta vontade nossa na nossa oração, que às vezes Deus, ele até mesmo, por amor a nós, ele não nos atende. Sabe por quê? Porque ele quer nos educar. Porque às vezes, se Deus tivesse nos dado força, a gente matava as pessoas pela raiva. Tem até uma brincadeira, hoje até o pregador falou a mesma coisa, ó. Deus, eu te peço paciência, porque se eu te pedisse força, você me desse força, eu matava um. Porque às vezes a gente vai tá tão nervoso que a nossa raiva pode acabar tornando pecado. Sentir raiva não é pecado. O pecado é ódio. O que que é o ódio? É eu matar a pessoa dentro do meu coração, já planejar como é que eu faço as coisas. Já começar a ter a intenção de matar. A raiva é sentir mal com aquele acúmulo de energia na hora, mas se eu der continuidade àquela energia e jogar na pessoa, eu cometo pecado. Eu falo energia no sentido psicológico da coisa, não no sentido religioso. Que o nosso sentimento a gente pode pensar como energia. A gente sente aquela força dentro da gente para fazer alguma coisa. Então é isso. E aí, voltando para esse ponto, a nossa vontade, às vezes, vai nos levar para furada. Às vezes, a gente, na nossa vontade, a gente fica tanto repetindo tantas coisas que aquilo faz mal para nossa alma. Ou até mesmo, né? Em algum sentido pior ainda, quando a gente abaixa a nossa vontade, ou seja, deixa de fazer a nossa vontade, mas em vez de ir para o caminho certo de fazer a vontade de Deus, faz a vontade das outras pessoas acima da vontade de Deus, pior ainda, a gente está perdido, mais ainda. Aí assim a gente acaba entrando em sujeição a relacionamento tóxico, por exemplo, de um namoro que não presta e que, tipo, você não tá casado com a pessoa, você não tem obrigação de viver, conviver com aquela pessoa. E aí no namoro, você se sujeita à vontade da outra pessoa só para você não ficar sozinho ou sozinha. E nisso a pessoa abusa de você, tira a tua fé, te humilha, e as pessoas vão repetir, a pessoa vai repetindo para você palavras duras, falando palavras negativas, falando que você não presta, que você é um lixo, que você é ruim, que você é imbecil, que nada que você faz direito. E isso vai se repetindo tanto, mais tanto, que depois a gente começa a falar essas mesmas palavras, repetir essas mesmas palavras para a gente mesmo. E é gravado isso no nosso coração. E aí, assim, a gente acaba fazendo votos secretos, de certa forma. Algumas linhas, né, da nossa fé acabam chamando isso como voto secreto. Ou seja, eu não falo para fora, para as pessoas ouvirem. Eu falo para mim mesmo. Eu não presto, eu sou burro, sou imbecil. E assim você vai fechando a porta do seu coração para a vontade de Deus na tua vida, impedindo Jesus de entrar e mostrar para você o quanto que ele te ama, porque você não quer aceitar o amor dele, porque você gravou dentro da sua alma que você não presta para nada. Isso não é humildade, isso é falsa humildade, muitas vezes. É falta dela.
Nem é por excesso de extremo de considerar que eu consigo tudo sozinho, mas é o tão bloqueado, tão mínimo nosso, que a gente nos fecha até para a vontade de Deus, entendeu? Às vezes Deus quer que você seja um pregador, às vezes Deus quer que você seja um intercessor poderoso, uma pessoa que leva pessoas para Ele, um catequista. Só que você, na sua fraqueza, na sua enfermidade, você repetiu tantas vezes para você que você era imbecil, que você não conseguia nem saber, nem estudar nada da fé, nem ler a Bíblia, nem fazer nada, que você fechou as portas para ouvir os chamados de Deus. Aí, às vezes, Deus usou tantas pessoas para falar para você: olha, bora fazer um curso para preparar para catequista, bora ser catequista, vem me ajudar na catequese, e você disse não para Deus. Entendeu? Isso porque você fez esse voto que fechou o teu coração para a vontade de Deus. Essa vontade é tanto no lado externo, externo que eu falo assim, superior no caso no sentido de espírito, de alma, ou ações práticas, né? Quanto até mesmo no nosso próprio corpo, na nossa própria carne, internamente, de certa forma, nós mesmos, a vontade de Deus. Porque, por exemplo, às vezes a vontade de Deus para a tua vida é você ser pai ou mãe de família. E aí Deus te dá a capacidade de gestar vida, te dá a capacidade de nutrir vida, de produzir vida. E aí você escolhe não fazer isso, que é a tua vocação. Você sabe que a tua vocação é matrimônio, e você, dentro do matrimônio, você nega a vida. Ou então, em outro caso extremo, a tua vocação é matrimônio, sim, mas você usa do teu corpo para buscar prazer, para buscar dinheiro, de uma forma que você se coloca, rebaixa tanto, 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 que tira a tua dignidade de filho de Deus, de filha de Deus. E nesse sentido, também você cai no pecado. Você não faz a vontade de Deus. Então, para a gente saber que é a vontade de Deus, a gente precisa conhecer Ele, buscar intimidade com Ele. Isso a gente encontra na palavra. E vivendo aquilo que a gente já sabe que é o certo, que é os mandamentos que Ele nos indicou a viver, a praticar. Às vezes, a vontade de Deus para uma pessoa é o celibato. É a pessoa se tornar padre, freira. Só que aí, a pessoa busca uma vida desregrada, totalmente ao contrário, usando o corpo para o prazer. E aí, nesse sentido, acaba não fazendo a vontade de Deus. Para saber a vontade de Deus, a gente precisa se calar. E se você está aqui nessa live rezando conosco, você sabe muito bem que Deus, ele te criou para a vida, te criou para o céu. E para esse caminho para o céu, você tem que passar pelo processo de santidade, e o processo de santidade passa pela vocação. E você tem a sua vocação. Pode ser que agora você não saiba exatamente qual que é. Você precisa de procurar Deus para saber qual que é a vontade de Deus para a tua vida. Seja na área profissional, na área vocacional, no sentido de ir para o seminário, ir para a vida religiosa, ou continuar como leigo. Em tantos caminhos, né? Até mesmo, né? Entrar numa comunidade de vida ou de aliança. São tantas vocações, são tantos caminhos que Deus pode colocar na nossa vida. Mas saiba que tem um personalizado só para você, que Deus preparou para você, que Ele sonhou para você e que está de acordo com o teu perfil, com a tua personalidade, com o teu coração. Porque você sabe, no fundo, que no fundo da nossa alma, a nossa alma tem o desejo de Deus, de buscar a Deus. Mas mais acima, o pecado deixou a marca, que é fazer a vontade nossa egoísta, sem Deus, que é viver o pecado. Por isso que Santa Teresa d'Ávila disse: o nosso processo de santidade passa
de santificação é chegar até Deus, mas passa também pelo autoconhecimento, que é entrar cada vez mais íntimo da nossa alma e nos santificando para a gente encontrar Deus, porque a nossa alma é um castelo e tem 7 moradas. E na última morada, lá no miolo do castelo, bem no interior, fica o trono de Deus. Entendeu? E aí, voltando para a reflexão aqui do Salmo. Esperei no Senhor com toda a confiança. Ele se inclinou para mim, ouviu meus brados, tirou de mim uma fossa mortal, de um charco de lodo. Assentou-me os pés numa rocha, firmou os meus passos, pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de glória de nosso Deus. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagens a Deus e confiarão no Senhor. O que quer dizer isso, essa parte? Olha, se você espera no Senhor com toda confiança, pode ter certeza que Deus vai te colher. Se você se arrependeu do teu pecado, confessou teus pecados e tem a intenção sincera de não cair mais no erro por amor a Deus e buscar a Ele, pode ter certeza que Deus veio ao teu socorro. Se você está numa situação de pecado, mas tem o desejo de voltar para Deus, está sentindo o seu coração pesar de saudade da bondade de Deus, ou de um vazio de algo que você ainda não experimentou, se você ainda não é batizado, ou se você não viveu a sua fé com profundidade, saiba que esta é a hora. Se você buscar a Deus, esperar no Senhor, pedir ajuda para Ele, pode ter certeza que Ele vai vir ao teu encontro e mostrar o caminho para você. Hoje eu escutei uma coisa que eu achei tão feliz, eu me senti tão alegre com isso. Era de um rapaz que ele tá namorando uma menina da nossa igreja aqui na minha comunidade, e agora eles estão noivos, na verdade. E ele, depois de muito tempo participando da missa com ela, ele decidiu fazer o processo de continuar a vida dos sacramentos. Ele já era batizado na igreja católica, só que se afastou, foi para uma igreja evangélica, mas depois lá ele não vivia muito bem, não firmava tanto, mas depois dessa experiência com o namoro, ele veio. E agora ele está em processo para começar a fazer a catequese para receber o sacramento da primeira comunhão e da crisma. E aí, nesse sentido, para depois também receber o sacramento do casamento, do matrimônio, né? Nesse sentido, uma coisa muito interessante é essa. A pessoa colocou-se a caminho, procurou a Deus, esperou em Deus, foi tocado por Deus. Então, o convite de Deus para nós hoje é viver essa experiência. Se você está fora da igreja ou não está vivendo muito bem a sua fé, você reconhece que tem um vazio dentro do seu coração, talvez essa seja a tua oportunidade de buscar a fé, de buscar viver. Aí vai viver a experiência desse tríduo pascal, dessa Semana Santa. Se você tem a oportunidade de participar de missa todos os dias, desde amanhã, domingo de Ramos, até o domingo da ressurreição, na sua paróquia, na sua região, vai e participa. Se você não tem como, vai e participa só do tríduo pascal. Vai na quinta-feira, tenta fazer essa experiência profunda, esse desafio. Se você é cristão que participa só da missa, só aos domingos, eu convido a fazer uma experiência especial nesse mês, nessa semana. Vai, tenta procurar, nem que seja no mínimo, participar da missa nos 3 dias, quinta, sexta, na celebração do ato litúrgico, e domingo e no sábado de Aleluia, e se você puder, no domingo da Páscoa. Entendendo que o sábado de Aleluia é a missa da vigília, em que se lê também a liturgia desde o Antigo Testamento para falar, né, da promessa de Deus sobre a vinda de Jesus e até a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o ápice da nossa fé cristã católica. Então eu convido você a experimentar esta graça. E aí, nesse sentido, quando você procura a Deus, Deus se inclina
para você, ele se inclina a nós. Quando a gente procura ele, mesmo no meio do pecado, no meio da morte, do fosso, do lodo, ele nos levanta e nos coloca de pé numa rocha. Sabe qual rocha que é essa? O próprio Jesus Cristo, na palavra dele, na firmeza dele. E aí ele firma os nossos passos. Sabe como é que ele firma nossos passos? Ele vai nos mostrando a direção para onde que a gente tem que andar. Ele vai nos dando a vontade de procurar começar o caminho com ele e continuar. E com essa experiência, você não desiste. Por exemplo, trazendo para a nossa vida hoje, com os sacramentos, com a Santa Missa, com a nossa fé de hoje em dia, a gente tem a experiência de poder participar da Santa Missa todos os finais de semana. Deus, ele firma nossos passos, colocando até mesmo no nosso coração um desejo tanto de Deus, de querer buscar a Deus, que a gente para de participar da missa, de não participar da missa. Começa a procurar a Santa Missa, não porque é obrigação, mas porque tem vontade de ouvir a palavra de Deus, tem sede de Deus. E aí busca os sacramentos, que tem sede de Deus. Busca se confessar, porque você reconhece a falta que você tem de Deus. E nesse sentido é que Deus, ele vai firmando nossos passos, porque na nossa vontade a gente começa a deixar e procurar fazer a vontade de Deus, por amor a ele. E a vontade de Deus é guardar sábados e festas. Só que na nossa fé cristã católica, na nossa fé cristã, o sábado mudou-se para o domingo, porque domingo é o dia que Jesus ressuscitou, que é a nova aliança. Então, por isso que a gente guarda domingos e festas. Então, eu convido você a viver essa experiência. E aí, continuando, né? Muitos verão essas coisas. Olha, primeiro, versículo 4. Pôs nos meus lábios um canto novo, um novo cântico, um hino de glória à glória de nosso Deus. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagem a Deus e confiarão no Senhor. Sabe o que é isso? É quando você dá testemunho da tua conversão. Quando você começa a buscar a Deus, pode ter certeza que o teu olhar vai mudar. O teu sorriso vai mudar. As pessoas à tua volta vão ver que você está mudando. E depois, quando eles reconhecerem que isso é graça de Deus, eles vão homenagear a Deus, louvar a Deus. E vão confiar em Deus por causa da tua confiança. Por causa do teu testemunho de fé e de vida. Eu estava até esses dias, né, preparando um material para uma equipe de intercessão que estava se formando, né, num dos movimentos que eu participo, assim, da igreja. E aí, nesse sentido, lá, né, na formação de intercessor, estava dizendo sobre isso, que o intercessor, ele primeiro tem que viver na sua vida particular, viver o caminho de certo de Deus, tem que ser obediente, tem que buscar rezar, buscar pela tua própria conversão, rezar pela sua oração pessoal e rezar pelos outros. E dar testemunho. E pelo testemunho dela, as pessoas, ele também intercede pelas pessoas. Ou seja, só um jeito de você andar pode ser fazer com que as pessoas olhem para você e lembrem-se de Deus. E aí por isso que você pode interceder pelas pessoas através da tua vida. Quando você for sair de casa, reze para Deus, Deus me proteja, mas também me ajude para que as pessoas que me virem vejam a ti, meu Senhor. Que elas enxerguem o Senhor. Todas aqueles que sorrirem, que eu sorri para elas, elas enxerguem teu sorriso. Todas aquelas pessoas que eu abraçar, elas sintam o teu toque. Todas aquelas pessoas que eu olhar para elas, elas vejam o teu olhar, Senhor. Que elas desejem a ti, amem a ti e te busquem. Isso é interceder também. Entendeu? Então, na tua ação, você faz a obra de misericórdia, de tocar o coração das outras pessoas e levar elas a Deus. Entendeu? E aí, continuando, feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor e não segue os idolatras nem os apóstatas. Idólatras são as pessoas que colocam coisas e outras pessoas no lugar de Deus. Por exemplo, o
alcoólatra, diferente da pessoa que tem a doença do alcoolismo, o alcoólatra coloca a bebida no lugar de Deus. Ele idolatra a bebida. Entendeu? E aí tem outros sentidos. O apóstata é pior ainda. Não é só colocar uma coisa no lugar de Deus. O apóstata, ele desrespeita o primeiro mandamento da lei de Deus. O primeiro mandamento da lei de Deus, segundo o Catecismo da Igreja Católica, no versículo, lá no, na parte, no, como é que fala? No parágrafo 2088, diz assim: o primeiro mandamento ordena-nos que alimentemos e guardemos com prudência e vigilância a nossa fé, rejeitando tudo que a ela se opõe. Pode-se pecar contra a fé de vários modos. E aí, nesse sentido, o primeiro mandamento de Deus é: ouve Israel, o Senhor é vosso Deus, um é o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a intenção. Isso é fé. É você guardar a fé. Guardar a fé é guardar a fidelidade a Deus. O que quer dizer isso? É você amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que você possui, com toda a sua vontade, com toda a tua intenção, com você por inteiro. Você se dedicar a Deus na tua fé, com fidelidade. A dúvida voluntária em relação à fé negligencia ou recusa ter por verdadeiro o que Deus revelou e a igreja nos propôs a crer. A dúvida involuntária é a hesitação em crer, a dificuldade em superar as abjeções relacionadas à fé, ou ainda a angústia suscitada pela sua obscuridade. Quando deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito. O que quer dizer? Dúvida involuntária e voluntária. A voluntária é: eu não quero acreditar em Deus. Eu não quero acreditar em Deus, eu não acredito nisso que vocês estão me falando. Isso é apostasia, você negar a fé. A dúvida involuntária é aquilo assim, tipo, eu acredito nessa parte, mas não acredito muito bem naquela outra, não, eu estou com dificuldade de acreditar nisso. Só que o problema é que quando essas dúvidas são cultivadas entre a gente, ela acaba nos levando à cegueira do espírito, ou seja, a gente já para de enxergar a ação de Deus na vida, na humanidade, no mundo, e para de enxergar a ação de Deus em nós mesmos. E aí, por final, a gente já chega ao ponto de negar a fé. Santa Teresinha do Menino Jesus, maior parte dos ataques que ela tinha durante a sua vida foi justamente contra a fé, porque o diabo queria que ela cometesse o pecado da apostasia. Igual uma outra irmã dela, da congregação, tinha contra o pecado da castidade, pecado contra a castidade, que é os pensamentos impuros, nos sonhos e por aí vai. Mas aí voltando, feliz o homem que impôs a sua esperança no Senhor e não segue os idólatras nem os apóstatas. Quem nega a fé é apóstata. Na nossa fé católica, apostólica, romana, quem nega que o Papa Francisco é o sucessor de Pedro, nega a fé, e negando a fé é apóstata. Quem nega que Jesus Cristo é Deus é apóstata. Quem nega que Maria é mãe de Deus, porque é mãe de Jesus, se torna apóstata, porque está negando a fé, ou até mesmo só parcela da fé. Ainda sim é uma questão complicada. Não sigamos essas pessoas. Então, eu vou passar a palavra para o nosso irmão Robert, para ele dar sequência aí na nossa reflexão. Pegando um pouco do que o Lucas falou aqui, né? Eu estava tentando achar palavras
para tentar dizer um pouco aquilo que eu entendi sobre o Salmo de hoje. E o que ficou para mim foi a leitura de Samuel, que é quando Davi luta contra Golias, que fala que assim, ó, né, na minha outra Bíblia, fala um pouquinho diferente, mas eu vou ler o que está na Bíblia que eu li aqui, né? É um hino de glória de nosso Deus, muitos verão essas coisas e prestarão homenagem a Deus e confiarão no Senhor. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor e não segue os idólatras nem os apóstatas. Aí vem aqui, ó. Vou ler rápido aqui para a gente entender que está aqui assim, ó. Golias, tendo de frente o escudeiro que foi se aproximando cada vez mais de Davi, olhou para Davi do alto a baixa e o desprezou, porque era jovem, além disso, ruivo e de bela aparência. O filisteu, né, Golias, disse a Davi: Será que sou um cão para você vir ao meu encontro com pedaço de pau? Depois invocou seus deuses para amaldiçoar Davi e disse: Venha cá, vou dar sua carne para as aves do céu e os animais do campo. Isso é o quê? É uma pessoa que está desprezando a outra. Né? A gente fala assim, a gente nunca deve jogar o livro pela capa, né? E Golias, ele achava que por ele ser grandão, ele ter 3 metros de altura, ele era fodão. Não, ninguém me vence, ninguém ganha de mim. Eu sou o máximo. Eu sou o poderosão, né? Então ele botava medo. Todo mundo tinha medo dele porque Golias era grandão, era um cara enorme, né? E ninguém ali confiava em Deus realmente, porque todo mundo falava que confiava em Deus, que Deus era o Senhor, que aquilo outro, mas ninguém ia. Ninguém colocava e falava assim, eu vou colocar Deus na minha frente e vou. Aí coloca na sua cabeça hoje em dia. Antes de eu continuar lendo aqui rápido aqui, o que na sua vida tem sido Golias? Que é tão grande assim que você teve medo de Deus. Porque quando você nega Deus, né, adiante desse problema Golias, você tem medo de Deus. Assim como fala aqui, ó, né? Esperei no Senhor com toda a confiança. Será que eu tenho esperado? E se aparecer um Golias hoje na sua vida? Golias tinha 3 metros de altura, um pouquinho por ali. Dava 3 côvados de altura. Ele era um cara grandão, musculoso, cara de brabo, né? O Golias em si pode ser representado como a sua dificuldade, seu pecado, aquilo que te causa medo. Porque Golias causava medo em todo mundo que via. Ele era o guerreiro, o melhor da cidade lá, da tribo dele. O cara grandão, poderoso, intimidador. E para você, o que tem sido grande o suficiente para você tremer nas bases e se recuar? Porque no filme de Davi, mostra Golias, um cara telão, fortão, barbão, gritando, igual um troglodita, um bárbaro. E ele gritava, zombava de Deus. E todo mundo recusava, todo mundo recuava. Ninguém queria. Até os melhores é, guerreiros que estavam do lado de Saul, nenhum deles tinha coragem de ir lá. Nenhum deles. Os caras tudo fodão, os caras que entravam para as guerras lá e passava facada em todo mundo e matava geral. Voltava lá todo cheio de sangue, com a espada lotada de sangue, e voltava, nós estamos poderosos, nós vencemos. Liga aqui pelo outro, glória a Deus, vencemos. Aí quando aparece um Golias da vida, todo mundo caga na calça. Todo mundo recusa. Todo mundo recua, né? Não recusa, todo mundo recua. E aí? Você tem feito grandes coisas na sua vida.
Você tem feito coisas maravilhosas. Opa! Você tem feito, como o Lucas falou, né? Um apóstata. Aquele cara que, ao mesmo tempo que aceitava Deus, recusava ele. Você tinha máscara. Você usar a máscara aqui, igual o padre falou que a missa é o melhor lugar para você arrancar a máscara fora. Mas tem muita gente que vai com ela lá, entra com ela e volta com ela. Não tira de jeito nenhum. Não tira nem para respirar. Então, tipo assim, aí você entra, todo mundo ali, você fala, glória a Deus, pá! Aquele negócio, aquele outro com a máscara de falsidades que tomou a cara. Tá igual aquela Cavaleiro do Zodíaco, né? Saga de Gênios. A cara boa aqui e a maldosa do lado de cá, né? Duas caras. Né? De um lado por outro você vira a cara boa pra cá, que você entra dentro da igreja, você roda a cara da bondade. E isso aí, papá. Aí chega fora, você volta pra cara da maldade de novo. Aí você tem as duas caras jogadas aqui, ó. Uma personalidade pra Deus e uma pro diabo. Né? É aquela famosa que o pai fala, né? Você entra pra dentro da igreja, você vira a máscara da bondade. Na hora que você volta, sai da igreja, a cara volta de novo ao normal. Você voltou sua vidinha normal. Aqui que você viveu dentro da missa ali, você faz igual comida. Comeu, passa um tempo, você joga fora. Igual chiclete. Você põe na boca mastigando com o gosto da capa, você joga fora. Você tá fazendo da missa um chiclete. Quando o chiclete acaba o gosto, você joga fora. Acabou o gosto quando você saiu de dentro da igreja. Você mastigou o chiclete uma missa inteira. Quando você saiu da porta pra fora da igreja, você pegou o chiclete e jogou fora. Que tava sem gosto. Muita gente tem feito isso, porque... Gente, como é que você sai de uma santa missa aonde você pode presenciar Cristo ali na sua frente, onde você pode viver ali tudo que Cristo viveu ali em pequenas umas horas. Em uma hora você viveu tudo que Cristo viveu durante 33 anos. 35 ou 33, Lucas? 33? Então, 33 anos. Durante uma hora você viveu a vida de Jesus, o que Jesus viveu em 33 anos. Durante uma hora. Você teve o prazer de pegar aqui, ó, né, representativo, né, a hóstia de Deus. Aquele que o padre fala aqui, ó, o padre levanta ele e fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você vira e fala: Eu creio, mas aumentar é minha fé. Você crê nada. Se você crê, você não voltar para fora lá, você não voltar lá para fora do mesmo jeito que você entrou lá dentro, não. Então você não está crendo, não. Se você crê, você não voltava a ser o que você era lá fora, tinha mudado muita coisa sua, pensamento seu, você tinha mudado. Você pega isso aqui, ó, põe na boca, come, chega aqui fora, aqui você faz tudo pior. Né? Aí a gente pega, nós continuando aqui, ó. Aí eu vou falar o que Davi fez, né? Deixa eu achar aqui. Aí daqui, ó. E Davi disse: Venha cá, vou dar sua carne para as aves do céu e os animais do campo. Mas Davi replicou: Vem cá contra mim armado de espada, lança e escudo, e eu vou contra você em nome de Javé, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, né? Javé dos exércitos, o Deus do exército de Israel que você desafiou. Hoje mesmo, Javé entregará você em minhas mãos. Vou ferir você e arrancarei a sua cabeça. Hoje mesmo vou entregar seu cadáver e os cadáveres dos exércitos teus para as aves dos céus do campo. Deste modo, toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que não é com espada e lança que Javé sai vitorioso, porque se trata de uma guerra de Javé, e ele entregará vocês em nossas mãos. Quando ele fala aqui, ó, né, toda a terra saberá que existe um Deus em Israel.
Vamos aqui refletir esse pequeno pedaço assim. O que Davi fala ali para Golias? E Davi chega para Golias e fala com ele assim, um desafio para Golias assim, ó. Quando eu matar você, que eu te destruir ali, eu vou cortar sua cabeça fora e vou jogar você ali, seu cadáver, para os bichos comer. Mas, quando eu fizer isso, todos que estão aqui saberá que existe um Deus muito poderoso, porque você desafiou Deus. Você não desafiou a mim, você desafiou a Deus. E Deus me mandou aqui, nesse exato momento, para te mostrar que Ele é muito mais poderoso do que você. Essas palavras de Davi. E ele começou a zombar e Davi falou: quando eu matar você, eu vou mostrar para todo mundo aqui que existe um Deus. E Davi foi lá e fez. Matou Golias, todo mundo ficou com medo. E aí eu falo para você: quando você estiver de frente a um Golias da sua vida, pecado da masturbação, do vício do cigarro, das drogas, do alcoolismo, depressão. Depressão também pode ser um Golias na sua vida. Você está angustiado com alguma coisa, você está deprimido. Chega para esse Golias seu, para frente desse Golias seu e fala: existe um Deus maior do que você aqui. Você está desafiando Deus. Existe um Deus maior do que você. Você não é maior do que Deus. Deus é maior do que você. E coloque-se em seu lugar. E ore para que Deus tome conta de você e faça assim como Golias. Golias, quando ele ficava lá no mato, lá no campo, lá pastando as ovelhas dele, ele devia estar louvando a Deus. Ele com a harpinha dele ali tocando ali, ele devia estar tocando aquela harpa para Deus. Ele devia estar louvando a Deus. Eu falei errado aqui, Davi. Davi devia estar adorando a Deus. Com a sua harpinha ali tocando, fazendo hinos para Deus. Agradecendo. Por isso que Deus era íntimo com ele. Por isso que Deus confiou a ele, a esse poder. Porque Davi era pequenininho diante de Golias, que era enorme. Você pode se sentir inferior, você pode ser pequeno em relação ao seu pecado. Mas você nunca pode deixar seu pecado ser maior do que Deus. Nunca. Você pode deixar seu pecado ser maior do que Deus. Você nunca pode pegar uma coisa uma vez. Eu vi uma palestra de um psicólogo que ele falava assim: pega as rédeas da sua vida e conduza. Para de ser o cavalo. Para de deixar o cavalo te conduzir. É você que domina o cavalo, não o cavalo te domina. Não é a carroça que te leva, você que conduz a carroça. Pega a rédea do cavalo ali e vai dominando ela ali, ó. Para você dar velocidade ao cavalo, você reduzir o cavalo. Para de ser espectador da sua própria vida. Você montou um circo enorme para você ser espectador. Comece a ser o coordenador, o apresentador e apresente a Deus a sua vida. Quando você começar a tomar na sua vida, quando você tomar as rédeas da sua vida e começou você a falar que Deus é maior daquilo que você tem, nada e ninguém vai mudar isso de você. Nada. Davi fala aqui, ó, que não existe um Deus maior do que ninguém. Então comece, irmão. Comece a pensar assim como o Santos viveu, você também vai viver. A Ana Terezinha também passava por dificuldades, igual o Lucas contou, de tentação. Né? O meu protetor aqui, tá aqui da minha frente aqui, né? O meu padrinho, né, padrinho? São Bento emitiu o couro no capeta, viu o capeta e emitiu a cajadada nele.
né? Quantos santos aí já não passaram por isso? Santa Rita, para ela evangelizar o marido dela, ela ajoelhava no chão. Ajoelhava ali debaixo da cama, no chão, e pedia a Deus para evangelizar o marido dele, o marido dela, né? A mãe de. Esqueci o nome dela. Esqueci agora que ela rezou 30 anos para ele converter. Né? E ele se converteu. Não tem oração mais poderosa que a da mãe. Então procure Nossa Senhora. A minha tá aqui, ó. A minha mãezinha tá aqui, cheirosinha. Tá linda. A mãezinha tá aqui, ó. Não tem oração mais poderosa que a da mãe. Tá com medo? Cola pro colo da mãe. A gente, quando a gente era pequeno, que a gente tinha pesadelo, a gente não corria pro colo da mãe. Então vai lá, cola pro colo de sua mãe. Então peça a Deus para que ele te dê força todo dia para enfrentar um Golias que vem na sua vida. Não, não, vários. Não vai vir um, não, vai vir vários. Graças a Deus, ali na história da vida veio só um. Mas na nossa vida vem vários. Vou passar pro Lucas finalizar aqui. E a gente tem que entender que não é a imagem que nos salva, mas aquela que é representada por ela. Quem nos salva é Jesus Cristo. Quem nos ajuda a chegar até Jesus é a mãe dele, Nossa Senhora. A imagem que está com Robert ajuda ele a lembrar de que ele tem Nossa Senhora em companhia. A imagem de São Bento que ele tem ajuda a lembrar de quem foi São Bento e de pedir intercessão dele. A gente faz uma experiência, pelo menos por tradição antiga, de nessa última semana que a gente encerrou, né, praticamente amanhã, era de tampar e de guardar as imagens todas que a gente tem em casa e só botar elas expostas novamente só no domingo da Páscoa, né? Então, por quê? Para ajudar a gente a lembrar que a fé nossa não está na imagem, né? A nossa proteção está em Deus. E aí, voltando para encerrar aqui o Salmo, diz assim, lá no versículo 16, aliás, versículo 15: Sejam confundidos e humilhados os que procuram arrebatar minha vida. Recuem e correm de vergonha os que se comprazem com os meus males. Fiquem atônitos, cheios de confusão, os que me dizem: bem feito, bem feito. Ao contrário, exultem e se alegrem em vós todos os que vos procuram. Isso dirigindo a Deus, não salmista dirigindo a Deus. Digam, sem cessar, aqueles que desejam vosso auxílio: glória ao Senhor. Quanto a mim, sou pobre e desvalido, mas o Senhor vela por mim. Sois meu protetor e libertador. Ó meu Deus, não tardeis. Quando você estiver na dificuldade, louve a Deus, mas sem deixar de entregar a tua angústia também nas mãos de Deus. Não seja mentiroso diante de Deus, não seja hipócrita, mas seja sincero. Davi aqui, ele, por mais que ele louvasse a Deus, chegou um ponto que ele voltou a lembrar dos seus pecados, voltou a sentir no teu coração o peso dos pecados e também das perseguições. Mas ele, com confiança em Deus, ele voltou a dirigir teu pedido a Deus, a dirigir teu coração a Deus. Então, que sejamos assim também em nossas vidas. Continuemos dirigindo-nos a Deus. Feche teus olhos agora, se você puder. Se você não puder, reze olhando para o céu. Se você tiver a oportunidade de abrir a janela e olhar para o céu. Ou olhar para a cruz que você tem na sua casa. Faça essa experiência nesse momento, ouvindo a nossa oração. Reze com tuas palavras e eu vou interceder por você agora, neste momento. Senhor nosso Deus, verdadeiro homem, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar e libertar. Nós sabemos que tudo
procede do Pai, e nada foi feito sem a tua ação junto, em conjunto a tua ação com a do teu Espírito Santo. E nós te pedimos, Senhor, penetrar em nossas almas e nossos corações e coloque no mais íntimo de nós a vontade de te buscar, de te encontrar, de te desejar. Ajuda nas nossas mentes, nossos corações a reconhecer que o caminho que vai para encontrar, o que vai preencher o nosso coração, a nossa alma, é o caminho de buscar a Ti. E quem vai preencher a nossa alma é somente a Ti, Senhor. Só Ti, só Ti, pela ação do Teu Santo Espírito, nos sacramentos, vai preencher a nossa alma. Por isso, colocamos o nosso coração, o nosso pensamento, nosso entendimento, nosso ser inteiro em Tuas mãos. Se até hoje nós agimos como apóstatas ou como idólatras, por misericórdia, Senhor, convertei nossos corações, para que a gente acerte os nossos passos. Tende misericórdia de nós, Senhor. Coloque em nossas almas o arrependimento sincero de nossos pecados e mostre-nos o caminho para alcançar o perdão, Senhor. Tira de nossas almas toda a vergonha de confessar os pecados, Senhor Jesus. E também tira de nossos corações toda desconfiança na tua misericórdia, Senhor. Dai-nos vitória sobre nossos inimigos espirituais que nos tentam a todo momento tirar a nossa fé, tirar a nossa esperança na tua misericórdia, tirar-nos do caminho teu, da tua graça, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, se nós agora estamos no chão, a nos levantar, tira-nos do poço em que a gente se encontra, tira-nos do lodo que a gente se encontra enroscado e traz-nos de volta ao lugar firme, a rocha firme que é o Senhor. Se nós estamos em pé, Senhor, dai-nos a tua força para não cair mais, Senhor. Derrama teu sangue sobre cada um de nós, Senhor, para que o Senhor seja o nosso Deus, nosso verdadeiro Rei e Salvador. E nós reconhecemos a Ti. E por favor, Senhor, por misericórdia, ajuda-nos a viver muito bem esta Semana Santa, esses últimos dias de Quaresma que nos restam até a quinta-feira, que é o primeiro dia do Tríduo Pascal, a quinta-feira santa, para vivermos muito bem esse período da Páscoa, passando junto contigo pela paixão da cruz, pela tua morte de cruz, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Glória a ti, Senhor, por toda a tua misericórdia, por todo o teu imenso amor, por não ter em nenhum momento largado a cruz, largado o caminho do Calvário, ter sido obediente até o final para nos salvar, e por ter inspirado pela ação do teu Santo Espírito tantos santos, profetas, doutores que nos trouxeram a fé que a gente tem hoje. Obrigado, Senhor, por cada catequista que o Senhor colocou em nossas vidas, por cada pregador, cada pessoa que o Senhor usou para formar em nossas almas a fé que a gente tem hoje. E muito obrigado, Senhor, porque agora o Senhor nos dá a oportunidade de fazer essa fé crescer em nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço também pela vida de todos aqueles que agora estão decidindo por dar continuidade ou dar início à tua caminhada na fé católica, por aqueles que estão procurando e vão procurar o sacramento do batismo, o sacramento da primeira comunhão, da comunhão, o sacramento do crisma e regularizar os seus casamentos, buscando o sacramento do matrimônio, todas as pessoas que estão a partir de hoje desejando fazer a tua santa vontade e não as próprias vontades. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua companhia no dia de hoje. Lembrando que amanhã também teremos live oracional. Vamos fazer ela até a Quinta-feira Santa, sendo o último dia na própria Quinta-feira Santa, na parte da manhã,
ou da tarde. Eu vou informar direitinho. Então se inscreva nas nossas, siga-nos nas nossas redes sociais, se inscreva no podcast. Amanhã a nossa live vai ser amanhã à noite. Por favor, fiquem atentos aí às nossas informações aí, que a gente vai postar direitinho o horário exato que vai acontecer, tá bom? E é isso. Não deixa de curtir, de compartilhar, se inscrever, ouvir o nosso último episódio do podcast que saiu na quinta-feira. Lembrando que toda quinta-feira temos episódios novos. E é isso. Robert, você quer falar alguma última coisa antes da gente despedir? Quero sim. Quero pedir a todos vocês que continuem curtindo, comentando, né? Vai lá, deixa um coraçãozinho, deixa o nosso coraçãozinho lá embaixo, porque quando você curte e você ativa o coraçãozinho lá, o YouTube vê que você está gostando da live, vai sempre te mandar notificações de quando tiver alguma live e ele vai direcionar para algumas outras pessoas que também vão ver as nossas lives. Lá no YouTube tem um link embaixo onde você pode clicar nele. E ao clicar nesse link, você vai ser direcionado por todas as nossas páginas. Então você pode clicar, se inscreva lá no nosso podcast, nosso site, e divulgue para mais pessoas também. Para que além de você, outras pessoas também possam ouvir a gente. E também vai ficar gravado, todas as nossas lives vão ficar gravadas lá no YouTube. Quando você quiser voltar para ver alguma coisa, né, querer rever alguma coisa que você gostou, foi falar desde a primeira live até hoje, né, tá lá guardado. Maratone nossas temporadas de lives e de postagens. Lucas postou uma agora, quinta-feira, então vai lá, maratone mais essa. E espero vocês amanhã à noite, viu? Tenha uma boa noite para vocês. Fique Boa com Deus aí. noite. Até mais, gente. Antes Até da gente amanhã. fechar rapidinho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Boa Que noite, desça irmão. sobre cada um de nós, nossas famílias, aqueles pelos quais a gente reza. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau. Fechou. E hoje eu não dormi. Louvado seja Deus.